A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, que Jesus Cristo cresça e que eu diminua, que o nome dele seja glorificado e exaltado para todo sempre, porque só ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor nos céus e na terra para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma mensagem que se encontra lá em João, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é Aquele a quem Deus ajudou. Louvado seja Deus, que vamos falar um pouco de Lázaro. O nome Lázaro significa o tema da mensagem, que é Aquele a quem Deus ajudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Refletindo sobre esta mensagem, nós vamos trazer para nossas vidas alguns ensinamentos, algumas lições, vamos fazer algumas aplicações nos dias de hoje para as nossas vidas. E a primeira aplicação que eu trago hoje é que nós vamos entender na Bíblia que Lázaro, ele era amigo de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus o amava. Né? É tanto que quando chega o mensageiro, que suas irmãs enviam um mensageiro a Jesus Cristo, dizendo, olha, Marta e Maria mandaram te dizer que aquele a quem o Senhor ama está enfermo ou está doente. Então Jesus Cristo, além de amigo de Lázaro, o amava muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas se Jesus Cristo o amava muito, e se Lázaro era amigo de Jesus Cristo, por que ele estava passando por esse sofrimento? Por que sua família estava passando por esta angústia? Essa é uma das primeiras lições que nós aprendemos nessa história, é que mesmo você sendo amigo de Jesus Cristo, mesmo você servindo Jesus Cristo, mesmo sendo amado, que todos nós somos amados por Jesus Cristo, nós não estamos isentos de passar por tribulações, de passar por perseguições, de passar por momentos difíceis em nossas vidas. Mas eu quero te dizer que se você guardar as palavras de Jesus Cristo, as pessoas guardarão a tua. Jesus Cristo disse, olha, no mundo tu vais ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também é capaz de vencer. Jesus Cristo disse que tu seria perseguido, que o mundo te perseguiria. Então não creias tu que tu não passarás por tribulações pelo fato de você ser amigo de Jesus Cristo, ou pelo fato de você ter intimidade com Ele, ou pelo fato de Ele te amar. Não, todos nós estamos sujeitos a passar por situações terríveis em nossas vidas. Mas é muito melhor passar por essas situações ao lado de Jesus Cristo do que passar sozinhos. Imagina se Lázaro, se Marta e Maria não conhecessem Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda lição que nós vamos aprender agora de início nessa história é que, primeiro, Lázaro estava muito doente. A Bíblia não vai dizer qual é o tipo de doença que Lázaro tinha, mas nós entendemos que Lázaro não podia fazer caminhada, porque ele mesmo não foi até Jesus Cristo. Nós podemos entender também, a Bíblia não cita, mas podemos entender que Lázaro estava limitado nas suas falas, porque quem mandou o recado não foi Lázaro, quem mandou o recado foi as suas irmãs mandaram o recado para Jesus Cristo. Isso nos faz entender que é muito importante, além de termos a amizade com Jesus Cristo, além de termos a intimidade com Jesus Cristo, nós precisamos também ter pessoas que nos cercam, que conhecem a Jesus Cristo como nós. Porque quando nós estivermos passando pelo dia mal, como Jesus Cristo falou, quando nós estivermos passando por dificuldade, quando nós estivermos no chão, quando estivermos caídos ou estivermos sem forças, nós precisamos de pessoas que conhecem Jesus Cristo para levar nossas causas até eles, visto que nós estamos sem essas condições de levar naquele momento ou no momento de dificuldade. Imagina se somente Lázaro conhecesse Jesus Cristo. Imagina se suas irmãs e as pessoas que o rodeiam não conhecessem o poder de Jesus Cristo, não tivessem intimidade com Jesus Cristo, como Lázaro poderia sair de uma situação dessa? Como chegaria o recado até Jesus Cristo? Como a causa de Lázaro chegaria até Jesus Cristo, visto que eles poderiam procurar qualquer outra solução, mas jamais procurariam Jesus, porque não o conheciam, iriam procurar outros tipos de médico, iriam procurar outras medicinas, mas jamais procurariam Jesus Cristo, porque não o conheciam. Então, precisamos prestar atenção
e ficar atentos às pessoas que nos rodeiam, às nossas amizades. Procuremos, irmãos, amigos, ter amizades que conhecem a Jesus Cristo. Porque no momento de necessidade, essas pessoas, esses nossos amigos, essas pessoas mais próximas da gente, irão levar as nossas causas a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda lição é que quando o recado chegou a Jesus Cristo disse, lá no versículo 4, diz assim, ó, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Segunda lição é que o milagre que Deus quer fazer na tua vida é maior do que o que tu está pedindo. O milagre que Deus quer fazer na tua vida vai acontecer não no tempo que tu queres que aconteça, mas vai acontecer no tempo de Deus. Por quê? Tu pedes um milagre deste tamanho, mas Jesus Cristo quer te dar um milagre deste tamanho, muito maior do que o que tu imaginas. Marta e Maria enviaram um mensageiro esperando que de imediato Jesus Cristo viesse para curar a doença de seu irmão. Mas Jesus Cristo disse, não, o meu milagre não vai ser o milagre de cura de doença, mas o milagre que eu vou fazer na vida de Lázaro vai ser o milagre de ressurreição. Então esperarei um pouco mais, né? A Bíblia não relata isso, mas no decorrer do contexto nós vamos entender que Jesus Cristo esperou um pouco mais para que Lázaro morresse. E mais ainda, quando Jesus Cristo chegou lá, ele já tinha 4 dias sepultado, para que o milagre fosse muito maior ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo poderia ter chegado com 2 dias, com um dia que Lázaro tivesse sido sepultado ou que tivesse sido morto. Ele chegou, foi 4 dias após Lázaro haver sido sepultado. A Bíblia vai dizer isso lá no verso 17, 4 dias depois. Por quê? Naquela época existia uma tradução judaica que dizia que quando o corpo morria, quando uma pessoa morria, o espírito ficava ali ainda 3 dias, o espírito da pessoa, a fim de voltar ainda para o corpo. Depois de 3 dias é que o espírito ia embora. Isso é apenas uma tradição judaica, viu, meus irmãos? Qualquer coisa vocês pesquisem aí pela internet que vocês vão encontrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para que o milagre fosse completo, não só na vida de Lázaro, mas para que todos crescem que Lázaro de fato já estava verdadeiramente morto e sem o espírito por perto, né? De acordo com essa tradição judaica, Jesus Cristo chegou lá com 4 dias depois, para tirar qualquer tipo de dúvida, tirar qualquer tipo de discussão de que Lázaro não estivesse morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando Jesus Cristo chega, a sua irmã, a irmã de Lázaro, Marta, chega com Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só. Olha a confiança que essa mulher tinha em Jesus Cristo. Olha o conhecimento que essa mulher tinha sobre Jesus Cristo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu te pergunto, Jesus Cristo está na tua vida? Porque se Jesus estiver na tua vida, tu não irás morrer, os teus sonhos não morrerão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que está vivo jamais provará a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não morrerá, ele disse, mas viverá eternamente. Porque nós que estamos em Cristo, nós não morremos. Na verdade, nós passamos desta vida, que é uma vida passageira, para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas um processo de vida mortal para uma vida imortal ao lado do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo disse assim, o seu irmão há de ressurgir. Só que ela pensou que ele iria ressurgir no último dia, lá na frente, porque ela conhecia já as Escrituras, que haverá o dia em que os mortos ressuscitarão. E aí ela acreditou que Jesus estava falando desse dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí Jesus Cristo declarou que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, ainda que morra, viverá. E perguntou se ela cria nisso, né? Louvado seja Deus.
Aleluia. E ela disse, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí demora um pouco, ela vai chamar a sua irmã Maria. E quando chama sua irmã Maria, a primeira coisa que fala é a mesma coisa que ela falou. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha só, essa família era uma família que cria em Jesus Cristo. Era uma família que entendia que Jesus Cristo era a solução para os problemas. Entendia que onde Jesus Cristo estava, havia vida. Ninguém morreria. Onde Jesus Cristo está, há vida. Onde Jesus Cristo está, há esperança. Onde Jesus Cristo está, há milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E elas entendiam isso. Elas tinham essa convicção, porque já tinham vivido com Jesus Cristo, conheciam Jesus em sua intimidade. É por isso que é importante nós conhecermos a cada dia mais Jesus Cristo, para entendermos que quando Jesus Cristo está conosco, essas coisas, a morte não chega próxima. Coisas ruins podem até acontecer, mas passaremos felizes porque Jesus está conosco e no final vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá no verso 33 que quando Jesus viu que ela chorava, que Maria chorava, e os judeus que acompanhavam ela também estavam chorando, a Bíblia vai dizer que ele se agitou e se moveu no seu coração. Não creia você que está passando por dificuldade, não creia você que está passando por tribulação, que Jesus Cristo não está se importando com essa situação. Que Jesus Cristo não se importa, que Jesus Cristo ele se enche de íntima compaixão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer assim, que ele agitou-se no seu espírito e se comoveu. Jesus se comove pelas nossas dificuldades. Jesus se comove quando nós estamos sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo aquela situação, lá no verso 35, ele chorou. Jesus Cristo chorou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ao ver aquele desespero, aquelas pessoas chorando, ao ver o quão era difícil, né, a situação de uma família quando ela perde um ente querido, e Jesus Cristo sentiu a dor daquelas pessoas. É por isso que Jesus Cristo disse, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Nós precisamos também ter a sensibilidade de sentir a dor do próximo. Não tem sido fácil isso, porque tem acontecido tantas coisas que às vezes se tornam até coisas cotidianas, mas nós não podemos deixar que a insensibilidade do homem ou humana possa tomar conta do nosso coração. Nós precisamos ser mais sensíveis. E Jesus Cristo, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E as pessoas que estavam próximo dele disseram assim, os judeus olharam assim e disseram, nossa, olha só como ele amava ele. E outros diziam, oxe, se ele curou um cego, não poderia ele fazer com que Lázaro não morresse? Ou seja, mas ninguém acreditaria, ali naquele momento, ninguém estava imaginando que Jesus Cristo poderia ressuscitar Lázaro. Principalmente depois de 4 dias, disseram assim, lá no verso 37, mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ou seja, se tivesse chegado antes, né, ele poderia ter... Imaginamos que como ele abriu os olhos de um cego, ele poderia ter evitado que Lázaro morresse, né? Mas não veio logo. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, né? O túmulo era uma gruta. E falou para o pessoal, olha, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. O corpo já estava até em estado de podridão, né? Sua própria irmã disse, olha, Senhor, já cheira mal. Ele falou, tira a pedra do túmulo. Ela disse, cheira mal, já faz 4 dias que ele está morto. Jesus respondeu, eu não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Nós precisamos crer. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Jesus Cristo.
Nós não podemos olhar os milagres de Jesus Cristo, olhar Jesus Cristo com olhos humanos. Precisa ser um olhar sobrenatural e mesmo assim ele é capaz de fazer aquilo que nós nem imaginamos e pensamos. É como eu te disse, o milagre que Deus tem para a tua vida é muito maior do que este milagre que você está pedindo. É muito maior do que o milagre que você espera. Mas creia no Senhor Jesus Cristo, que tu verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 41, então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus Cristo precisava fazer esta oração? Não. Jesus Cristo não precisava fazer essa oração. Mas Jesus Cristo a fez. Por quê? Para que as pessoas que estavam ao seu redor, para que todos pudessem crer que Jesus Cristo estava ali fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muita gente pergunta, a Bíblia não diz que nós temos que orar, fechar o quarto, fechar a porta do quarto e orar em silêncio, que em silêncio Deus vai nos responder? Sim, meu amado, fala isso mesmo. Mas nós não podemos tirar os contextos. Jesus Cristo fez a oração sacerdotal no meio de todo mundo. Jesus Cristo também orou no meio das pessoas em voz alta. Aqui é um outro exemplo. Porque existe a oração coletiva e existe a oração íntima, a oração pessoal. Essa oração pessoal, tu vai abrir a porta do teu quarto, tu vai fechar a porta do teu quarto e entrar. Tu vai entrar dentro do teu quarto, vai te ajoelhar e em secreto tu vai orar a Deus por algo particular, por algo pessoal teu. Mas se eu estou na igreja, quero fazer uma oração com toda a igreja, eu posso orar em voz alta. Isso não é errado. Jesus orou em voz alta. A oração sacerdotal. Inclusive, nessa oração ele diz: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é uma frase da oração sacerdotal. Então, Jesus Cristo também orou em público. As orações particulares que Jesus Cristo fazia, que era lá, muitas das vezes no Monte das Oliveiras, ele subia, né, para o monte para fazer as orações dele, ali eram as orações particulares. O crente tem que ter as orações particulares. Mas muitas das orações em público, que são orações coletivas, elas servem para que outras pessoas creiam, para levantar o estima de outras pessoas, para que outras pessoas também aprendam a falar com Deus. Então, não critiquemos mais as orações em público, as orações coletivas. O que você não vai fazer em público é a tua oração pessoal com Deus, a tua oração particular. Essa daí, fecha a porta do teu quarto, entra lá e pede em secreto Deus te responderá. Mas se eu quero orar por um irmão enfermo, eu quero orar pela igreja, e eu estou ali na igreja, estou num período de oração, né? É um propósito coletivo, então não há nenhum problema em eu fazer uma oração, né, aberta ao público, problema nenhum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E continuando, ele diz assim, depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Verso 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarradas com atadura e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o milagre foi muito maior do que o milagre que as irmãs de Lázaro esperavam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para chegar neste milagre, maior do que o milagre que você espera, você vai passar por uma dificuldade, você vai passar por uma tribulação muito grande. Porque a angústia da família de Lázaro, dos amigos de Lázaro, foi muito maior quando ele morreu do que quando ele estava doente. Então, quanto maior a dificuldade, quanto maior a tua luta, quanto maior a tua tribulação, maior será o milagre que Jesus Cristo vai fazer na tua vida.
Louvado seja Deus, aleluia. E este milagre, não se esqueça, é para a honra e para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Para finalizar, finalizando já, lá em capítulo 12, verso 9, nós vamos entender que após o Senhor Jesus Cristo fazer um milagre na tua vida, e este milagre glorificar o nome do Senhor Jesus, e este milagre, e você contar testemunho através deste milagre, as pessoas vão querer matar o receptor do milagre, que é você. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, voltavam crendo em Jesus Cristo. Então, muitas pessoas irão ser salvas por conta do milagre que Deus fez na tua vida. E quanto maior o milagre, mais pessoas se converterão. Só que mais ainda você será perseguido pelo inimigo para que você seja morto, porque o milagre de Deus na tua vida incomoda muita gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas permaneça firme, porque Jesus Cristo diz que aquele que crê e aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mais de 20 minutinhos, mas eu acredito que Deus vai abençoar a tua vida, assim como tem abençoado a minha vida também, através desta mensagem. Curta, compartilha e se inscreva no canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um abraço. Deus abençoe.